Mais um feriado se aproxima e as ruas do centro da cidade estão repletas de pessoas procurando ovos de Páscoa e chocolates para os seus familiares. Estamos aqui com o comerciante Marcos de Pádua Jesus, que está aproveitando muito essa época do ano. Senhor Marcos Jesus, quais são as expectativas para essa Páscoa? Os últimos anos foram horríveis. Eu quase tive que fechar meu comércio por 3 vezes. Mas este ano, as minhas expectativas são as melhores possíveis. E ao que tudo indica pelo movimento, será a melhor Páscoa de todos os tempos. A melhor Páscoa de todos os tempos? Mas, Senhor Jesus, todos nós sabemos que a melhor Páscoa de todos os tempos foi quando Jesus morreu na cruz. Não, em outros anos talvez. Este é meu lucro. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, o Senhor não teria nem seu comércio, nem seu lucro, nem o ar que o Senhor está respirando. Jesus ter morrido na Páscoa é coincidência. Meu lucro não, Majuzinha, não. Jesus ter morrido na Páscoa foi coincidência? Que lugar é esse? Cadê meu comércio? Meus clientes? Que buraco é esse? Meu Deus do céu! Será que eu morri? Não adianta você chamar nada do céu, pois no período em que estamos, não existia nem céu, nem terra, apenas o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas. E não era mais fácil me dar um livro ensinando a respeito? Não, porque já te deram e o Senhor não leu. No início era tudo assim, trevas, abismo e escuridão. Mas repare nos detalhes. Detalhes? Mas que detalhes? Tá tudo escuro aqui? Sim, até que Deus disse... haja luz. E houve luz. Deus criou o mundo em 6 dias. E no último dia, ele descansou. Ele fez um lugar perfeito, um jardim secreto para que sua criação vivesse em harmonia. Então, ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Nossa, mas que paraíso, hein? Mas vem cá, você me trouxe para onde? Para o Pantanal? Não, Senhor Jesus, aqui é o Éden. E nesse lugar, Deus deixou apenas uma ordenança. Não coma da árvore do bem e do mal, pois no dia em que dela comerdes, morrerás. Pega, pode comer. Mas essa não é a fruta da árvore proibida? É, mas pode comer. Eu comi e não me fez mal nenhum. Não, não. O Criador falou que não era para comer. Não vou comer, não. Amigo, a serpente disse que é de graça. Pera lá. De graça? De graça tem injeção na testa, né? Porquanto destes ouvido à voz da mulher e comerdes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá delas todos os dias da sua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque do pó fostes criado, e ao pó retornarás. Não! Não! Essa mulher não é minha! Ela me sequestrou! Viu só o que você fez? Esta e outras consequências vieram para a humanidade por causa do erro de Adão. O erro de Eva também teve suas consequências. A partir daí, ela começaria a sentir dores de parto. E o desejo dela e de todas as mulheres seria para o seu marido, para que ele a dominasse. Quer dizer que Deus falou que eu mando lá em casa. Alguém, por favor, dá um recado para minha patroa. Mas, vem cá. Tudo isso por causa de uma fruta? Não, não foi por causa de uma fruta, mas sim por causa da desobediência a uma ordem de Deus. Satanás também teve suas consequências por ter induzido Eva ao erro por meio da serpente. E uma delas foi a seguinte: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A Bíblia também nos diz que, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Não, eu não pequei, não. Sempre ajudei os pobres, sempre quando pediram comida na rua, eu dei comida para eles. Como eu pequei? Não pequei não, Majuzinha, de jeito nenhum. Você tem certeza? Porque a Bíblia nos diz que todos pecaram, e afastados estão da glória de Deus. A partir daí, ninguém mais poderia ter nem o perdão,
nem a libertação dos seus pecados, a não ser que o sangue de um animal puro, vivo e inocente fosse derramado. Foi então que isso aconteceu pela primeira vez por causa da desobediência de Adão e Eva para vestir os dois. Mas, vem cá. E o que isso tem a ver com a Páscoa? Você logo vai entender. Mas continuando, repare nos detalhes. Vocês sabem que, outro momento da Bíblia, o sacrifício de um animal foi feito em prol da libertação de um povo? Não. Os hebreus estavam como escravos no Egito há quase 13 gerações. Então Deus enviou 9 pragas sobre aquele povo egípcio. Veio então a mais dura delas. Assim diz o Senhor: por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão. Desde o filho mais velho de Faraó, o herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias de todo o gado. Haverá muito pranto em todo o Egito, como nunca houve e jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra um homem ou contra um animal. E todos vocês saberão que o Senhor, Ele faz distinção entre o Egito e Israel. Todos os primogênitos morreriam naquela noite, mas as casas que tivessem nos umbrais das portas o sangue do cordeiro sacrificado não seria tocado pelo anjo da morte. Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia. Passe na viga superior o sangue e nas laterais das portas, e nenhum de vocês poderá sair do Egito de suas casas até o amanhecer. Porque quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, Ele verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas. E assim diz o Senhor, que quando Ele passar pelo Egito e ver o sangue nos umbrais das portas, Ele passará por sobre a porta e não permitirá que o destruidor entre em suas casas para matá-los. Eu não sei se teria coragem disso não. Eu, hein? Imagina o mico e o cheiro que o pessoal iria dizer quando passasse pela minha casa. Não, não faria isso não, do jeito nenhum. Realmente são poucos os que têm a coragem de se deixar marcar por esse sangue. Porém, aquele povo arriscou e cumpriu tudo o que lhe foi ordenado. Você vai ficar aí fora? No dia seguinte, o povo hebreu foi liberto por Deus do Egito, e as casas que tinha nos umbrais das portas o sangue do cordeiro sacrificado não foi tocada pelo anjo da morte. Saiam! Saiam todos daqui! Vocês e o seu povo! Vocês não queriam adorar o vosso Deus? Saiam! 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 Comemorem o dia em que vocês saíram do Egito, e no futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa isto, digam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que
que passou pelas casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Neste dia, foi comemorado pela primeira vez a Páscoa já como símbolo de libertação. Muito legal! Agora que você já me explicou como começou a Páscoa e tudo mais, será que dá pra gente voltar? Meu comércio está lá sozinho e meus clientes estão me esperando. Pelo visto, você ainda não entendeu que o verdadeiro sentido da Páscoa não está nas suas conquistas materiais. Entendi que foi a salvação do povo judeu lá no Egito. Agora, se você puder, por favor, adiantar a história. Meu comércio está sozinho, os últimos anos foram muito difíceis para mim. Eu preciso muito voltar, porque eu acredito que vai ser a melhor Páscoa de todos os tempos. Eu imagino sim o seu receio, mas pode ficar tranquilo que essa será sim a melhor Páscoa da sua vida. Continuando. Ora, pois, ela só pode estar de brincadeira. Você já ouviu falar de Abraão? Sim, tal pai da fé. O que tem ele agora a ver com a Páscoa? E você sabe como ele se tornou o pai da fé? Ora, eu acredito que é porque ele tenha tido uma filha chamada Fernanda. Aí o povoado lá de onde ele estava apelidou a menina de fé. Pronto, ficou o pai da fé. Fé de Fernanda. Nossa, mas você é muito mal-humorado mesmo, hein? E você tá adiando sua volta pra casa. Desculpa, vai. Mas o que você estava falando mesmo? Ah, já sei, tal pai da fé, vai, continua. Abraão teve Isaac na sua velhice como cumprimento de uma promessa, que dele surgiria uma grande nação. Quando a promessa se cumpriu, ele tinha 100 anos de idade e Sara, sua esposa, 90 anos. Nossa, os velhinhos estavam com tudo, hein? Desculpa, vai, continua, vai. Imagina a alegria de um pai que teve um filho nessa idade, ainda mais com a sua mulher amada e que era considerada estéril. Ah, imagino sim. É tipo eu e meu comércio, que estava à beira da falência sem ganhar R$1 e que agora está bombando, graças a Deus. Então, se puder agilizar para a gente voltar, eu te agradeço. Sim, é como o seu comércio mesmo. Agora imagina se Deus pede para você pegar esse comércio e entregar em sacrifício a Ele, porque afinal, como você mesmo disse, se Ele está bombando é graças a Deus. Deus me livre! Eu entregar o meu comércio como sacrifício? De jeito nenhum! Na mesma hora que eu chego lá em casa e falo para minha esposa, ela me entrega como sacrifício aos dógmas? De jeito nenhum! Não! Pois é, mas foi exatamente isso o que Deus pediu para Abraão. Abraão, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão, sem duvidar, se levantou e planejou tudo para a viagem. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha, ele partiu para o local que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, avistou e viu o lugar ao longe. Isaac, filho, venha comigo. Vamos fazer um sacrifício a Deus, Senhor. Fiquem aqui. Vamos até lá. Depois de adorar, em 3 dias voltaremos. Pai, vejo de fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Filho, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Eu não acredito! Ele vai entregar o seu único filho como sacrifício a Deus? Se ele tivesse mais de um filho, vá lá. Mas o único, que ele esperou por mais de 100 anos? Não, só pode estar de brincadeira. Muitos têm medo de entregar tudo nas mãos de Deus. É porque mal sabem eles que esse é o melhor lugar para se estar. Não, para um pouquinho. Pessoal, parou. Acabou a brincadeira. Ele tá fora de si, gente. Alguém faz alguma coisa, pelo amor de Deus.
Não adianta você querer intervir, ele já tomou a decisão dele. Não! Isaac é um inocente, eu não quero ver isso, não vou ver. Abraão, eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o menino, não lhe faça mal, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o seu único filho. Graças a Deus, eu já estava à beira de ter um ataque de coração. Deus não somente livrou Isaac do sacrifício, mas também enviou um carneiro no lugar dele. Carneiro? Onde? Sim, ali entre os espinhos. Agora eu entendi porque esse cara foi conhecido como pai da fé. Ganhou meu respeito, viu? Você reparou nos detalhes dessas histórias? Detalhes? Que detalhes? Eu só vi o tamanho da faca que entrar no menino. O que eu tinha que ver? Você conhece alguém que, com a mesma disposição de Abraão, entregou seu único filho para morrer por nós? Por mim? Sim, por você. Jesus era tão inocente quanto Isaac. Da mesma forma que Isaac carregou a lenha, Jesus carregou a cruz para que nós fôssemos salvos. Mas... salvos de quê? De nós mesmos. Da mesma forma que aquele punhal era para Isaac, a morte era para nós. São diversas histórias na Bíblia, que se você reparar nos detalhes, nos levam apenas a um personagem central. Você sabe qual é? Jesus? Sim. Olhe, eu até notei alguma semelhança ou algo assim, mas, como eu disse no início, é apenas coincidência Jesus ter morrido na Páscoa. Não existe coincidência na Bíblia, principalmente no que se refere a Jesus. Será? A quem você acha que Deus se referia quando disse à serpente que um descendente de mulher lhe pisaria a cabeça mesmo que ela lhe ferisse o calcanhar? Jesus? Isso. E o sangue do cordeiro nos umbrais das portas para que os primogênitos fossem salvos. Jesus? E o Filho único e amado, entregue pelo Pai em sacrifício. Deus entregou seu único filho, Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo na Bíblia durante o Antigo Testamento nos leva a esse momento da Páscoa, em que Jesus foi entregue como um cordeiro para o matadouro, porque nós, que como ovelhas perdidas nos desviamos, pensando somente nos nossos próprios caminhos, ignorando o Criador. Eu nunca havia observado por esse ano a importância que a morte dele tinha. Ou sei lá, talvez nunca tivesse dado tanta atenção quando falaram dele para mim. Eu acho que mais uma vez você não reparou nos detalhes. Não, eu reparei. Eu entendi o sacrifício que ele fez por mim naquela cruz. Mas se você tá triste assim, foi porque não reparou. Mas eu tenho que reparar por quê? Quantos dias o povo do Egito ficou debaixo de densa escuridão durante as 10 pragas? Quê? Quantos dias? Acho que 3. E quantos dias Abraão disse que ficaria Fora para o sacrifício. 3 dias? Sim, 3 dias. E quantos dias Jesus ficou morto depois de ter sido crucificado? 3 dias! 3 dias, Senhor! 3 dias, Senhor!
alegria que temos que ter ao lembrar de Jesus na Páscoa. Porque ele venceu a morte, pegou a chave da morte e do inferno da mão do diabo. Foi isso que eu lhes disse enquanto ele estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Acho que eu entendi! Eu realmente entendi o verdadeiro significado da Páscoa! Como eu fui burro, priorizando e reclamando de tudo quando as coisas estavam mal! Como eu não reparei o sacrifício e tudo que ele fez por mim, entregando seu filho, por amor a mim! Será que existe alguma coisa que eu possa fazer? Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas o que eu tenho que fazer? Entregar um carneiro como sacrifício? Ou passar sangue nos batentes da porta? Me diz, o que eu faço? Não, Jesus já fez isso na cruz pela última vez. Não é mais necessário derramar de sangue inocente. Se você quer entregar ele, quer entregar a sua vida para ele e o seu coração também, basta você fazer uma oração. Eu quero essa oração. Eu quero muito essa oração. Então repete comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus? Senhor Jesus. Parece que o nosso entrevistado teve algum problema. Ah, não, ele já está bem melhor. Senhor Marcos de Pádua Jesus, quais são as suas expectativas com relação ao faturamento da Páscoa deste ano? Expectativas? Sim, expectativas. Bem, minhas expectativas é que todos possam conhecer e entender o verdadeiro significado da Páscoa. Não é faturamento nem coisas do mundo. Só Jesus morreu por você. E se você não teve a oportunidade de conhecer a Jesus, entregue seu coração a Ele e será a melhor Páscoa da sua vida. Ah, e reparem nos detalhes. Parece que o nosso entrevistado ficou bem empolgado, não é mesmo? Bom, voltando à redação, é com você, Tony. Eu estava hoje à tarde pensando nessa peça e nessa mensagem. Eu queria só ler um texto, rapidamente, lá em 1 Pedro, no capítulo 2. Fala sobre vida cristã, mas principalmente o exemplo que Jesus deu. Esse Jesus maravilhoso que veio e se entregou por nós. Ele, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro, desculpa, 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por tão grande salvação, por saber que o Senhor nos amou tanto, foi o amor de Deus pelas nossas vidas, que entregou o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continua, Senhor, falando ao nosso coração, pois nós precisamos e nós necessitamos de ouvir a Tua voz. Te agradecemos, ó Pai, e cremos que o Senhor tem algo especial para cada vida. Tu conheces, Senhor, cada coração, sabe das lutas, das dificuldades, de que maneira o Senhor pôde falar em cada íntimo. Oh Pai, muito obrigado por saber que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
O texto bíblico fala que Jesus, ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, o nosso pecado. Ele foi na cruz, na verdade, em substituição a nós. Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz, éramos nós que deveríamos pagar o preço do nosso pecado. Mas o Senhor Jesus, ele decidiu, ele quis. E é interessante que nos 3 anos do seu ministério, quando ele se apresenta como o Messias, com 30 anos de idade, e ele vem se apresentando e anunciando o Evangelho, e falando do seu amor, e convoca 12 discípulos, e começa todo esse propósito, ele sempre falou sobre a cruz, que o alvo dele era a cruz, porque na verdade, através da cruz, é a nossa chance de termos salvação. Se não tivesse a cruz, se não tivesse o sacrifício de Jesus, nós não teríamos salvação. Então o maior propósito de Deus para com as nossas vidas, através de Jesus, foi ele ter morrido na cruz. E é interessante que nesse texto, nós lemos o versículo 22, que diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Em todos esses 3 anos de ministério, ele não cometeu pecado, ele não teve nenhum dolo na sua boca, e de maneira nenhuma ele blasfemou, ele falou alguma coisa contra Deus, simplesmente ele obedeceu. E diz a palavra de Deus que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amados, isso é muito importante, saber que o Senhor se sacrificou, foi para a cruz por amor às nossas vidas. Interessante que não é que ele foi pego, pegaram Jesus, prenderam, ele se entregou. Era o alvo do Senhor, era o que ele queria, era o seu ministério, era o seu chamado, se entregar por amor às nossas vidas. No versículo 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E o objetivo maior em Jesus ter ido à cruz foi a salvação. Mas a salvação, ela só vem através da minha decisão, da sua decisão. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quanto receberam, a todos quanto decidiram seguir Jesus, crer em Jesus, foi dado o poder de se tornarem filhos e filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Então, nesse sacrifício de Jesus, nesse desejo do Senhor, nesse ministério chamado, ele veio para isso, com esse objetivo. Ele trouxe, a palavra de Deus diz, eu gosto muito dessa expressão, tão grande salvação. Tão grande salvação. E em hipótese alguma, na minha força, nas minhas condições, na nossa riqueza, naquilo que nós pudéssemos construir ou fazer ou realizar, seria impossível termos salvação. Só em Jesus, só pela fé, só crendo, só confiando, só acreditando, só colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor, é que nós teríamos e temos chance de ter salvação. E essa é a mensagem da Páscoa, mas essa é a mensagem da vida, é a grande mensagem, e que aquele que se encontra um dia com Jesus, essa pessoa nunca mais será a mesma. Interessante que na encenação, o português lá, quando ele tem esse encontro com Jesus, ele já se esqueceu do seu trabalho, se esqueceu do seu lucro, porque algo maior havia acontecido. Por mais que nós tenhamos sonhos, por mais que a gente possa ter dificuldade, lutas e alvos, o maior alvo que a gente pode alcançar é a salvação em Cristo Jesus. E quando nós alcançamos essa salvação, meu querido,
pode até vir lutas, e as lutas vêm mesmo, pode até vir dificuldades, as dificuldades virão, mas se o Senhor é conosco, a palavra de Deus diz assim: agindo Deus, quem é que pode impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior que seja a tua dificuldade, maior que seja a tua luta, o nosso Deus, Ele é maior. Ele nos dá sentido, o sentido que nós temos da vida, só em Jesus. Só Jesus. Só Jesus, Ele pode trazer a realização. Nós podemos ser felizes em muitos momentos da nossa vida, isso é natural. Quando nos casamos, quando temos filhos, quando recebemos boas notícias, quando realizamos algum trabalho com excelência, quando recebemos alguma notícia boa, tudo isso é muito bom, mas nada ultrapassa, nada é maior e nada é melhor do que ter Jesus como Senhor e Salvador. Eu queria te trazer nesse momento, na verdade, eu quero te incentivar a que você realmente valorize o que Deus fez na tua vida, que você realmente coloque diante do Senhor o teu coração. Ah, mas eu já aceitei Jesus, eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas quantas vezes um problema, uma luta, uma dificuldade me tira do foco, me tira do alvo, e eu fico triste, e eu fico amuado, e a gente passa por isso, somos humanos. Mas eu queria desafiar você a colocar o teu coração no Senhor. A palavra de Deus diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Talvez, meu querido, você conhece Jesus, você confia em Jesus, mas você está passando uma grande luta, e isso tem mexido contigo, tem te deixado triste, tem te deixado para baixo, deprimido, e isso daí é quando a gente tira os olhos do foco, e o nosso foco tem que ser Jesus. A palavra de Deus diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para o alto, para Jesus, olhando para aquele que pode trazer salvação, maior que seja a tua luta no teu lar, na tua família. Talvez você está com problema com os teus filhos, no teu relacionamento conjugal, talvez você está passando lutas financeiras, quem sabe você está passando um momento muito difícil emocionalmente, quem sabe você está numa luta muito grande e você não vê saída. Entrega teu caminho ao Senhor, volte-se para Jesus, põe o foco, os olhos nele, que o mais Ele fará. Qual é o mais que você está passando? O mais Ele vai fazer. Ah, mas eu não vejo solução. Sim, você é limitado, nós somos pequenos, nós somos limitados e nós não vemos a solução, mas o Senhor é maior, porque Ele foi na cruz, e Ele não permaneceu morto naquela cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu o mal, Ele venceu as trevas, e Ele tem poder para te dar vitória sobre qualquer que seja a luta que você esteja passando. Eu gostaria que você fechasse os olhos, e se de alguma maneira o Senhor falou ao teu coração, o Senhor falou contigo, quem sabe você está aí, maior luta, você veio para a igreja meio até forçado, não queria ir, mas o Senhor está falando, o Espírito Santo de Deus está falando com você, Ele é a solução para a tua vida, Ele pode mudar essa situação. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Entrega a tua vida, entrega este problema nas mãos de Deus. Ele tem poder para solucionar, Ele tem poder para mudar. Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maior, como diz a palavra, Ele é maior do que todos os deuses. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Gostaria que você glorificasse a Deus nessa hora. Tu és grande, Senhor, Tu és poderoso, Tu és fiel.
Deus está falando ao teu coração, querido. Vai ficando em pé no teu lugar. Você que tem algo para entregar nas mãos dele, você deseja entregar essa situação, essa luta, opera, peça a Deus que pode operar milagres. Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso. Agindo esse Deus, ninguém pode impedir, ninguém tem poder para impedir, para mudar, para mexer, porque Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores. Ah, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Nós Te adoramos, Pai, nós Te exaltamos, nós Te invocamos. Ah, Senhor querido, toda a honra sejam dadas a Ti, ó Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, por essas vidas que estão confiando em Ti, que estão se colocando em pé diante da Tua presença. Mostra, Senhor, a maneira que nós devemos agir. Mostra o caminho que devemos ter, Senhor. Mostra, Senhor, que nós devemos confiar em Ti, confiar somente em Ti, depender somente de Ti, Senhor. Ah, Senhor, as lutas são grandes, as dificuldades também. Ah, Senhor, quantas situações que passamos, somos a cada dia provados, Senhor. Passamos por decepções, por más notícias, por grandes calamidades, mas o Senhor é maior. Tu és o Deus dos deuses, Tu és o Rei dos reis. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, cada coração, cada vida que está de pé. Tu conheces, Senhor, cada história. Tu conheces, Senhor, o que cada um está passando. Tu sabes, ó Pai, do tamanho da luta, do tamanho da dificuldade. E a Tua palavra diz que Tu és o Senhor, aquele que faz, aquele que age, aquele que muda toda e qualquer situação. E que quando nós confiamos no Senhor, nós podemos ver o livramento, as portas se abrindo, os milagres acontecendo, porque Tu és Deus, e Tu és o Deus dos deuses. A Ti toda a honra. Louva ao Senhor, querido. Louva ao Senhor, porque Ele é poderoso. Ele está operando milagres nessa hora sobre a tua vida, abrindo portas, fazendo uma obra maravilhosa que nós não sabemos fazer, mas Ele faz. Ele opera milagres, Ele opera maravilhas. Ele é Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mostra-me. Você conhece? Cadê esse cântico? E ensina-me Tuas veredas, ó Senhor. Encaminha-me em Tua verdade. Ensina-me, porque Tu és Deus da minha salvação. Mostra-me, mostra-me Teus caminhos, ó Senhor, e ensina-me Tuas veredas, ó Senhor. Encaminha-me em Tua verdade. Ensina-me, porque Tu és Deus da minha salvação. Em Ti sempre esperamos. Em Ti, Jesus, esperarei cada dia e cada noite, e também pela manhã. Ensina-me a esperar em Ti. Em Ti sempre esperamos. Em Ti esperarei cada dia e cada noite, e também pela manhã. Ensina-me a esperar
gerou. Em Ti, Senhor, nós esperamos. Em Ti, Senhor. Só em Ti, Senhor, a esperar em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. Aleluia. Aplaude o Senhor.